Salve pessoal, tudo bom com você? Me chamo Babalau Fatoki e já tem uns 4 meses que eu não gravo vídeo. Bom, explicando para você, se você caiu aqui de paraquedas, né? Muito prazer, eu sou Fatoki. Para você que já é inscrito no canal, mais uma vez eu queria pedir para vocês minhas desculpas. E devido a uma certa carga de trabalho, desde quando eu fui para Salvador, voltei, fiz algumas obrigações de pessoas lá, né? Parei para fazer minhas obrigações aqui na EBE. Já estamos de volta no Rio de Janeiro. E de lá para cá eu tive um bloqueio criativo, né? E esse bloqueio criativo me impede de fazer coisas, gravar vídeos, por exemplo, né? Com assuntos que sejam diferentes à resposta do que vocês precisam, né? Eu não vou simplesmente fazer um vídeo de forma aleatória para falar, porque eu comprei um tênis, eu comprei uma sandália. Eu não vou fazer isso. Eu vou trazer algumas coisas para vocês que são de super relevância. Mas hoje eu vou responder, e estava zapeando aqui pela internet, e de repente apareceu uma chamada no meu canal, foi no meu canal, né, e apareceu lá, naquele sininho lá, umas observações. Então, eram perguntas que foram feitas. Na verdade, uma pessoa fez uma pergunta do vídeo de 2 anos atrás, da possível gênese Yorubá, que eu não sabia nem que tinha tanto tempo assim. Então, eu vou aproveitar e vou responder, né, o vídeo, e vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo para vocês acompanharem porque o raciocínio para as pessoas. Eu vou aqui e volto já logo depois da nossa vinheta. Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. Você que está me assistindo aí, não se esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante. Deixa eu fazer um esclarecimento muito básico aqui, ó. No vídeo mais recente que eu fiz de 4 meses atrás, tem um rapaz, se eu não me engano, eu acho que é o Wellington de Umulu, assim ele escreveu, vou botar o print aqui na tela, que ele falou o seguinte: isso é uma falta de respeito com as pessoas que são inscritas no canal, porque ele faz um bocado de vídeo e depois ele some. Gente, eu não recebo 10 centavos desse canal aqui no YouTube. Quem me acompanha sabe disso. Eu faço vídeo, tem mais de 3 anos aqui nesse canal, há 4 anos, não sei. Eu nunca recebi 10 centavos desse canal. Por quê? Porque a maioria das pessoas, se você perceber, vai ter vídeos aí com 5 mil visualizações, 50 likes, 70 likes. Ou seja, as pessoas vêm, consomem a informação e não tem nem o tipo do agradecimento de dar um like ou deixar um comentário, que seja uma linha, que seja, ou botar um dislike. Isso para mim não quer dizer nada, mas para o YouTube tem muito a ver. Então, se você assiste o vídeo, se você gosta do conteúdo, o que é que te custa dar um like e fazer um comentário? Porque o nosso canal acaba sendo recomendado, as pessoas acabam vendo. Não adianta eu praticar SEO, isso é para quem bora com o YouTube, hein? Vai entender um pouco, eu não entendi nada disso, estou voltando a fazer essas coisas do YouTube, agora que eu estou com tempo. Mas vamos ao que interessa. Eu vou sempre falar o que a pessoa escreveu, né? A pergunta, e vou sempre deixar o print aqui do lado, pra vocês não acharem que é uma invenção minha, certo? Eu sou meio cegueta, então eu vou botar o meu óculos aqui e vou acompanhando. Vamos lá. Um comentário de destaque foi de Rosângela Tartarano. Foi feito há 4 horas agora, eu estou gravando isso, hoje é dia 26 de maio. 26 de maio de 2023, são exatamente 23 horas e 17 minutos. Rosângela botou aqui: boa noite, estamos aqui vendo seu vídeo e gostaria de fazer uma pergunta. Uma filha de santo pode se envolver com o Ogã da mesma casa? Veja só. Via de regra, nada impede que você se envolva com esse Ogã. Mas por que os sacerdotes não querem esse tipo de relacionamento? Porque vamos lá, eu já vi isso, né? O Ogã de determinada casa, que toca muito, um caso de filha de santo. Então o cara começou a passar, como diz aqui no Rio de Janeiro, começou a passar o cerol em todo mundo. Então ele pegou o Dodinho da Funitinha Fama. Então isso daí não é uma coisa legal. Mas isso também depende da visão de cada sacerdote. Por exemplo, vamos supor que eu e Lajomim, a gente decida voltar para o Candomblé e vamos para uma casa de santo. A gente é casado. Então o que é que vai acontecer? A gente não vai poder ter o mesmo sacerdote, né, de orixá. Então eu vou ter que ser filho de uma pessoa e ela tem que ser filha da outra, porque a gente vira irmão. Bom, espiritualmente falando, não tem problema nenhum. Mas essa pergunta se complementa com outras pessoas que fizeram perguntas aqui abaixo, e vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Bom, espiritualmente, nada impede que você tenha o seu cônjuge ou tenha um namorado
que seja da sua mesma roça. O que é que os pais de santos evitam? E na época que eu era de candomblé eu evitava, porque a galera gosta de ficar passando o rodo de todo mundo e todo mundo se pegando, e aí já descaracteriza a casa de axé e já vai virar um ponto de encontro para namorado, e a ideia é ser, né, uma família religiosa e não um ponto de encontro. Assim você tem que ir para boate, para outro lugar, não estou dizendo que é o seu caso. Mas na maioria das vezes as casas de candomblé proíbem esse tipo de relacionamento. Não é só eu que digo isso, outro sacerdote falou isso, mas na minha concepção, né? Se é um relacionamento que é firme, se conheceram dentro do ambiente da roça, se for uma coisa com respeito, e você se namora, isso funcionou e deu certo. Ah, não deu certo, vai se separar, vai se pegar fulano. Aí, peraí que você já não está procurando a sua ligação com o orixá, você já está procurando um relacionamento. Então o local não é para tanto, né? Mas espiritualmente falando, nada impede que exista um relacionamento entre você e o Ogã, ou você e até mesmo o sacerdote da casa, se for uma coisa correta. Vamos lembrar o seguinte, o primórdio do axé, ele é concílio familiar, por isso que o nome é Ebé, né? Hoje as pessoas não estão nem mais usando o nome Ilê, estão usando o nome Ebé, né? Que Ebé significa família. Ou seja, independente, né, do meu envolvimento sexual com a minha esposa, né, o meu ori é Oriabá, então eu sou o sacerdote. O que não pode ser confundido, né, a relação pai-filho, a relação marido-mulher, porque as pessoas se sentem privilegiadas ou até prejudicadas por serem laço consanguíneo. Se for assim, né? Se as pessoas, mas não pode, a pessoa que te iniciou tem uma vida sexual com você. Se for assim, quando eu morrer, meu filho não pode herdar a casa porque ele tem laço consanguíneo comigo. Mas ele não teve relações sexuais com você, mas ele nasceu numa relação sexual entre mim e a mãe dele, né? Então ele não pode herdar minha casa porque ele é fruto de uma relação sexual entre mim e a mãe dele, que também é iniciada por mim. Não faz muito sentido. O que faz sentido é que o sacerdote, né, ele nasceu com cabeça, com Oriabá, ori de sacerdote, e assim a sacerdotisa pela mesma forma. Se for assim, uma mãe não pode iniciar um filho, ou um pai não pode iniciar um filho, ou iniciar o seu cônjuge, e não há problema algum, né? Contanto que existe uma seriedade dentro desse culto, né? Candomblé também nasceu de família, né? E tem várias, se você for buscar na história, né, o terreiro que fica na boca do rio, né, para ser mais preciso, Peão de Prata, foi fundado por um babalaô e orixá, né, que é o marido e mulher, né, e ele iniciou ela. E o Peão de Prata é uma casa gigantescamente grande, né, como dentre outras casas. E o que eu estou te falando são de histórias das quais eu conheço, né? Bambochê, né, e Caetana, eles eram parentes de laço consanguíneo, né? E a casa é uma casa enorme. Eu não me lembro agora do nome da esposa de Bambochê, mas ele tinha iniciado, ele era babalaô, ele era orixá, mas quem tomava conta da casa era ele, como por exemplo, finado Dudu, né, do Alaquetu, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, que hoje é o filho dele que toma conta da roça, né? Se eu não estou enganado, foi ele que iniciou a esposa dele e que iniciou todos os filhos dele no axé, e é uma casa forte de respeito, né? Que isso fique claro, e as pessoas não podem confundir as coisas. Então, uma segunda pergunta aqui que complementa a primeira, que também vem de um... essa primeira foi de Rosângela, a segunda foi de... essa pergunta tem 3 anos. É de Palomone. Olá, Rogério, eu gostei do debate, fiz algumas reflexões. O que aprendi desde pequeno é que pai ou mãe não podem iniciar diretamente seus descendentes ou ascendentes. É claro que muita gente já quebrou essa regra por aí, né? Mantendo isso em segredo. Parceiros sexuais não se iniciam. Acho o questionamento sobre essa regra válida, mas me incomoda que se vá buscar na África pontos de contestação, porque o candomblé é brasileiro, formado pela fusão entre crenças e culturas, povos que vieram, inclusive católico, branco, maçônico, né? A África foi apenas a semente inicial que deixa eu ver, quer queira ou
queira adequar o candomblé à tradição atual africana, porque lá se faz coisas que aqui não se faz. Pode ser enquadrado como uma tentativa do purismo ou a tentativa de expurgar do candomblé elementos que lhe são essenciais. Particularmente, sei que é uma pessoa, quando é iniciada por outra, se torna ligada por fios energéticos absolutamente certos. Fica difícil para uma pessoa ser seu mestre, aquela pessoa que ele inicia, que lhe faz ebó e que usa sua energia sexual para fins religiosos. Vide o resguardo ser a mesma pessoa que está ligada sexualmente a você. Como essa pessoa contém sua energia, as magias que ela fizer para você não funcionar. Se os orixás veem isso com normalidade na África, aqui eles levam a sério, porque deuses se adequam ao código de ética do lugar onde são cultuados. Grande abraço. Ed, primeiro me perdoe por não ter respondido há 3 anos atrás. Realmente eu não dava muita atenção. Eu fazia os vídeos um atrás do outro e não olhava isso. Então, primeiro ponto, essa questão do natural do orixá. O orixá é o orixá e ele vai se adequar não à regra do lugar, e sim ao código de ética que o sacerdote tem, dependendo do rito ou culto que ele faça. Um exemplo, né? Era muito comum o povo antigo do Jeje, o orixá ficar incorporado 3, 4, 5, 6 dias. O orixá pegar vassoura, varrer, o orixá beber, o orixá fumar. Era muito comum, né? Quem é do Jeje sabe o que é que eu estou falando. Que o pessoal lá dos anos 50, dos anos 40, o negócio funcionava desse jeito. Hoje já é difícil você encontrar na casa Jeje e com os fundamentos Jeje, né? Então o candomblé ele foi pautado, né, no arranjo do que se podia fazer. Por exemplo, os ibás de orixás antigos não se podem comparar com os orixás de hoje. Antigamente, né, os negros que tinham acesso à casa grande, né, eles pegavam pequenas peças e montavam ibás pequenos para caber escondido na senzala e para não dar falta lá na casa grande, né, da prataria que sumiu. E geralmente a Iabacé, né, a cozinheira da casa grande, era ela que conseguia fazer esse tráfico de peças de um lugar para outro sem que ninguém percebesse a faltar na prataria. Ou seja, né, esse fundamento foi dado dentro do candomblé, foi pautado no arranjo do que se podia fazer. E claro que com a Constituição, né, assim como ele citou aqui, né, a construção do candomblé também foi feita por pessoas brancas, né, por pessoas católicas, maçônicas, dentre outras influências que o candomblé sofreu. E vamos prestar atenção no pequeno detalhe aqui. Quando a gente está falando do candomblé, a gente está falando de uma religião que sofreu influência direta do povo português, com o catolicismo, né, suas crenças, a pintura, a figura de Exu, que virou um boneco vermelho chifrudo com pé de bode, né? Então a gente está falando de um povo que, quando veio para o Brasil, foi colonizado por portugueses, e a gente não pode fazer nunca esse comparativo do axé de velho mundo, porque a África, quando sofreu intervenção, ela não sofreu intervenção dentro do miolo dela, no meio, ela sofreu intervenção na costa africana. Então a gente está falando de Benin, a gente está falando da Nigéria, a gente está falando de Angola. Esses povos da costa, da parte da costa, que tiveram um impacto muito maior, né, nessa inserção religiosa. E a gente tem que lembrar o seguinte: cada religião, ela se pauta pela cultura do povo que é colonizador daquele local. Então, a gente nunca vai poder fazer um comparativo de dizer que o candomblé é melhor ou menos melhor do que tal religião. A gente não pode fazer esse tipo de comparativo, até porque é leviano. Agora, se você é do candomblé, como aconteceu comigo, né? Se você é do candomblé, se você fez parte do candomblé há muito tempo, e dentro de você desperta um desejo de beber água da fonte, você tem que fazer a opção do seguinte: ou você vai se tornar, né, vai estudar para se tornar um sacerdote de culto tradicional e deixar o candomblé dar com as próprias pernas, e é uma receita que funciona, e se não funcionasse, não estava vivo até hoje, assim como a Umbanda, assim como a Quimbanda, não estaria vivo. E a gente precisa respeitar também as variações que acontecem, né? Que eu vou citar porque tem um segundo comentário aqui. Segundo não, na verdade, um subcomentário. Deixa eu ver, se eu não me engano, é de um rapaz chamado Fernando Said.
E aí, por exemplo, o Ed falou isso aqui acima, e o Fernando Said falou o seguinte: concordo plenamente, as pessoas ficam. As pessoas ficam desmerecendo o candomblé e vão para a África. Na tentativa, eu odeio, eu tô gravando com vocês aqui, tá tendo uma variação de luz horrível. E eu fico tentando fazer uma coisa melhor para o vídeo sair, que eu ainda não achei a receita de iluminação correta, porque eu gravo com o celular ainda. Então, beleza, ele tá falando aqui o seguinte: concordo plenamente com as pessoas ficarem desmerecendo. Concordo plenamente. As pessoas ficam desmerecendo o candomblé e vão para a África para tentar achar um purismo, esse purismo. Porém, lá na África só é o culto regional, certíssimo. Ou seja, cada região tem um culto de sua forma. Aqui no Brasil, o que foi formada é uma religião de segmento de cultos e regras, dogmas, hierarquia, etc. Eu acho que essas pessoas esqueceram o principal da religião. Foi formada pelos próprios africanos que vieram escravizados para cá. Ou seja, regrediram em volta. Regridem em volta a sua. Enfim, não entendi bem o que ele escreveu aqui. De volta à sua cultura, o orixá seguindo o culto africano, sendo que foi formada uma religião pelos ancestrais desses africanos que eles seguem. Bem, vamos lá. Vamos destrinchar aqui o que o Fernando falou. Bom, vê bem, Fernando fez uma observação em cima do comentário de Ed, que foi o seguinte: eu acho que as pessoas estão desmerecendo o candomblé, voltando lá para trás para buscar informação. Eu acabei de falar aqui, ó, quando o candomblé veio para cá, ele não veio com o nome de candomblé, até porque não se tinha nome nenhum de candomblé, né? O nome veio culto de orixá, né? Ou Xexelabá. Quando chegou aqui, assim como o Ifá cubano, né, houve-se a necessidade de fazer adaptações, assim como, né, quem colonizou o Brasil foram os portugueses. Perceba, até hoje existe um costume de algumas casas iniciar os aôs, né, e pegar esses aôs e levarem para a Igreja Católica para serem abençoados pelo padre. Mas por que isso acontecia lá atrás? Porque era necessário a associação do orixá africano. Exemplo, na Bahia, aqui no Rio de Janeiro é diferente. Na Bahia, Salvador, por exemplo, você vai para a igreja de Santo Antônio se você foi iniciado de Ogum, aí você vai para lá, para receber a bênção do padre. Porque naquela época da senzala tinha que dizer que não, no nosso Santo Antônio é desse jeito. Então essa associação foi feita por conta disso. Assim como, por exemplo, quando o Ifá foi para Cuba, não tinha OPI, o que é que os caras fizeram? Pegaram o coco, quebraram em 4 pedaços e consultaram com o coco, porque era o que tinha. E isso foi feito. E a gente não está falando aqui de influência religiosa do seu colonizador, porque a grande ideia, né, do colonizador era matar, né, o candomblé, né, assim, por assim dizer, a religião de orixá, por assim dizer. Prova disso que até hoje você tem preconceito, né, com a nossa religião. Se você passar de branco na rua, ninguém diz que você é o médico nem enfermeiro. Você automaticamente você vira um pai de santo. Se você for preto, ainda é pior, né, porque aí ele está taxativo que você virou de santo. Né? Virou de santo no sentido de você é do santo, né? Do orixá, é macumbeiro, né? Vulgarmente falando. Eu achei massa esses comentários aqui. Eu tava querendo gravar um vídeo, já achei motivo. As outras pessoas que estão falando aqui, ótimo, esclarecimento babá, Mercuyu e tal. Boa explicação, gostei. Fernando Said botou aqui o seguinte, Fernando continua, né? Axéô, ótimo vídeo, parabéns pela sua sabedoria. Eu particularmente acho que todo mundo tem que questionar os porquês. Se não, claro, já tem que ser funcional. Peço para Lipar Story. Escreveu aqui o seguinte: peço licença para falar do que eu aprendi. Não se inicia parente por ser o mesmo ancestral. Essa é a sabedoria que Lapari recebeu, né? Não se inicia parente porque é o mesmo ancestral. Que se for feito, vai negativar o parente. Aí, ao invés de positivar. Então, dessa forma, aprendi que não se faz parente. Independente da opção sexual, resguardo é resguardo. Agora acho e procuro que dizem que iniciado não pode comer peixe de couro. Até agora não achei uma resposta. Vamos lá, Lapari. Lapari ou Lapari, enfim. Lapari Story. Isso foi há 2 anos atrás.
Mais uma vez, eu peço desculpa, né? 2 anos atrás eu não respondi isso. Não faz sentido, né, o que ensinaram para você. Não se pode iniciar um parente porque é o mesmo ancestral. Mas vem cá, se for assim, a gente não tem que nascer da nossa mãe, né? Porque o ancestral direto é a nossa mãe, então ela vai parir a gente, vai matar. E nem por isso a gente, né? A mãe da gente não fez nada de errado, a gente nem matou para dizer que a gente está aqui. Não faz sentido, né? O que você escreveu. Não se faz ancestral, porque o que acontece antigamente era muito simples, ó. Você não pode iniciar seu filho, né? Geralmente o pai de santo falava isso para filho de santo, mas você não pode iniciar seu filho, e blá, porque aí ele ficava sem ganhar terra, né? E daí nascem outras coisas também, por exemplo, fulano é abicu, não pode raspar a cabeça. Geralmente isso acontecia com mulher, né? Que tinha uma condição financeira boa, ou era branca, tinha um cabelo muito grande e liso. Como é que explicar que essa branca estava numa religião de preto? Por que ela raspou a cabeça? Aí inventaram esse negócio de abicu, botar cuia na cabeça, raspar com cuia, pá. Tudo por conta desses dizeres, não se inicia. Mas ninguém sabe explicar, assim, espiritualmente falando, o que é que impede uma mãe iniciar um filho? Nada. Eu li o Ifá, os 456 homodus, os 16 odus abais, e não vi nenhum relato de dizer que não pode. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Existem odus que falam que a sorte do filho está no Ifá da mãe. Muito pelo contrário. Iniciações que devem ser feitas junto com a mãe da pessoa, em alguns casos. Muito pelo contrário, a gente se fala. Enfim. Então, aí ele pergunta aqui, eu ainda não entendi a questão do peixe de couro. Veja só, alguns candomblés, simplesmente, o sacerdote, ele vai lá e taxa que ele vai chamar de quizila, né? Hoje a gente conhece como igual, mas na minha época chamava de quizila no candomblé. Então você não pode chupar melancia, manga rosa, porque eu não posso e você também não vai poder. Tem uma lógica isso? Tem uma lógica, porque se seu sacerdote lhe iniciou, obviamente você vai ter laço de ligação energética com ele. Então, algumas proibições dele pode passar para você. Isso pode acontecer, sim. Não, isso pode realmente acontecer. Por exemplo, ele não tinha problema nenhum com abóbora. O pai de santo que me iniciou, na minha primeira iniciação, ele tinha problema com abóbora. Ele me disse, olha, não coma abóbora que você pode ter problema. E eu negligenciei isso, eu comi e eu tive uma infecção intestinal que ninguém sabia o que era, né? E foi uma pombagira que me curou. Acontece num vídeo depois, né? Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo tem uma observação muito boa, né? Fernando Sandro botou é bom maior, mas é alguma coisa dentro do vídeo que eu não me lembro o que é agora. Carlos Borges fala o seguinte: uma boa tarde, o que você falou é verdade. Estão inventando já a mulher sair de Ogã, casamento com Exu. Isso, olha, isso tem 3 anos isso aqui. E é uma verdade. Deixa eu ver outra coisa aqui. Lina falou aí. Fernando César, você tem ódio de pai de santo? Ele queria botar ebó. Você tem ebó de pai de santo? Ele deu uma risada aqui. Com todo respeito, eu não sou nada, mas eu queria ser uma mosca para ver. Isso aí foi o seguinte. Há muitos anos atrás, mais ou menos em 2012, 2013, teve uma senhora lá em casa que foi lá para consultar comigo. E eu já praticava, né, o Xexé Lagbá, né? Já estava me afastando do candomblé, já estava estudando o Xexé Lagbá, o culto tradicional iorubá. E aí saiu um ebó pequeno para ela. Ela olhou para mim e perguntou assim, eu tenho um ebó de pai de santo ainda. Perguntei para ela, o que é ebó de pai de santo? Aqueles ebó com 10 quilos disso, 10 quilos daquilo, 10 quilos daquilo de outro. Não, é isso aqui. Aí eu tinha feito, ela estava me perguntando, eu estava anotando. Aí ela fez assim, não, que não é bode de pai de santo. Eu falei, não, tá bom, beleza, eu vou ler, não é bode de pai de santo. Aí deu uma lista de churrasco pra ela. Aí quando ela começou a ler, carvão, picanha, chuleta, maminha. Parece um churrasco, não parece. Esse aqui é o nosso ebó, depois do seu ebó. A gente vai fazer o seu ebó e depois a gente vai comer esse churrasco aqui. O ebó é esse. Então as pessoas já estão acostumadas a uma coisa que não é bem como as pessoas estão acostumadas a ler. Não é essa coisa toda. Próximos vídeos que eu vou trazer para vocês, a gente vai falar sobre leis universais. Vocês vão entender a ligação que o Ifá, o Candomblé, Quimbanda, Umbanda, o Espiritismo,
o taoísmo, o que nossa religião, o que todas as religiões têm a ver com a outra. Elas são presas por leis universais. E eu vou trazer isso para vocês. Para o vídeo não ficar tão longo, né? É isso, eu vou parar por aqui. Eu vou postar esse vídeo para que vocês vejam isso. E qualquer dúvida você vai falar. Eu vou começar a olhar os vídeos antigos, porque eu também eu tô parando para poder fazer uma edição de algumas coisas que a gente vai pegar nesse tópico aí de leis universais e vocês vão entender melhor essa questão de orixá. A gente vai começar uma série chamada Jornada de Orixás e depois a gente vai entrar na Jornada de Ori e vai ser uma coisa muito bacana para vocês e pra gente aprender junto. Valeu, pessoas, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você é essa pessoa maravilhosa. Até um próximo vídeo.